para todos os lados. Mas isso não quer dizer que é um meio de salvação, que é um meio de tu chegar mais perto de Deus. Mas essa ruma de igreja que a gente vê no mundo hoje, a maioria desconvertida, a maioria de pessoas que estão atrás de ganhar dinheiro, é para tirar você da verdade. A palavra de Deus afirma bem isso, que no final dos tempos ia ser tempos trabalhosos. Paulo fala isso, e ele fala com os romanos agora, no 6, nós vamos ler essa passagem, que fala de Cristo, que vem, é onde que entra a novidade de vida. Será que eu estou conseguindo ser novidade de vida, ou será que eu ainda estou guiado por promessas ou enganação de outros? Eu falo um negócio, eu estava olhando na internet, esses dias vi os casamentos que já aconteceram nessa igreja, as pessoas que foram casadas aqui, nós fizemos de tudo para fazer casamento, ajudamos as pessoas, vê se tem algum aqui, e eu creio que até critica a minha vida no dia de hoje, mas quando precisou, estava eu aqui ajudando eles, estava aqui lutando para eles alcançar a vitória, para ser abençoado. Hoje não se encontra aqui, mas ainda anda tentando tirar as ovelhas daqui, para vocês verem como são falsos. Crente que diz que é de Deus e que está firme com Deus, não tem nada de Deus. Então é isso que você tem que ver, que nós temos que ver, que o crente que é firme com Deus, ele olha o prato que ele comeu, ele lembra onde que ele já comeu, ele lembra da comida que ele já comeu, como lembrou Daniel. Daniel, quando chegou a sua vez de estar diante do rei, ele diz: não, eu não vou comer essa comida do rei, nem vou tomar esse vinho do rei, porque esse vinho do rei é contaminação, e essa comida do rei também é contaminação. Ou seja, você está numa igreja verdadeira, que prega a verdade, você sai daqui para ir para uma igreja mundana que não tem a verdade, você está perdendo a sua vida espiritual, porque em poucos dias você vai perder a unção de Deus, perder a força do Senhor, e ficar com a mente cauterizada, e ficar fazendo coisas que o mundo oferece. A igreja está no mundo, mas a igreja que não tem doutrina, a igreja que tem o conhecimento de Deus e a verdade de Deus, o pastor luta para não deixar entrar o mundo dentro da igreja. E eu tenho lutado todos os dias para não deixar o mundo entrar na porta das ovelhas. Tenho até lutado por um lado e outro, não tenho aceitado muitas situações, porque eu tenho lutado, porque eu quero ver a doutrina de Deus verdadeira. Se eu olhasse lá fora e eu visse uma igreja que pregasse igual prega a porta das ovelhas, eu ia para lá também. Eu podia até fechar aqui e ir para lá, mas eu não vou, porque eu não vejo uma igreja que prega a verdade como está escrito na palavra de Deus. E você está vendo também? Quem é que está vendo aqui uma igreja que tem coragem de lutar contra o pecado e contra os erros, contra as coisas erradas? Eu não estou vendo. Você está vendo? Eu não estou vendo. Eu estou vendo pessoas que querem tirar os que são da verdade para levar para o engano. Então, por isso que eu digo aos irmãos, será que você está olhando a palavra de Deus, ou você está se perdendo na palavra? Porque a palavra é para nós olhar, meditar. Vamos ler aqui no Romanos para ver se você reflete nessa noite, né? Fala assim: o que diremos se permanecemos no pecado, para que a graça abundante nenhum nos que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. No 3. Ou não sabeis que tudo quanto foste batizado em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós em novidade de vida. Eu vou parar um pouco por aqui, está falando um pouco disso. Ele fala no primeiro versículo: que diremos nós que somos servos do Senhor, se ainda andamos no pecado, ou ainda andamos corrigiando em dois pensamentos, ou ainda andamos em conselho de crentes que já estão caídos, mortos, que não respeitam a palavra de Deus no nome do Senhor. Que diremos eu, se eu ainda ando voltado para esse tipo de situação? Então, nós como servos de Deus, nós temos que defender a verdadeira palavra de Deus, porque está cheio de pessoas que dizem assim: sai daquela igreja, que a igreja boa é a minha, a igreja boa é a nossa, lá é que a igreja boa, tem no mundo inteiro, tem muito dinheiro. E eu digo aos irmãos nessa noite, sem medo de errar, essa não é a igreja boa é aquela que não vive de dinheiro, aquela que vive do poder e da graça do Senhor, aquela que não cobra dinheiro para pregar a palavra de Deus, aquela que não cobra nada a ninguém, né? Até o nosso irmão evangelista falou uma palavra certa hoje, chegou aqui. Ele falou, que o pastor falou para ele, né? Que não precisa cobrar o dízimo, não precisa cobrar as ofertas. Porque quem é leitor da palavra de Deus, ele vai dar. Porque ele sabe que está lá escrito e ele vai obedecer os mandamentos de Cristo, que é de salvação, né?
Não precisa fazer nada, é só esperar que quem é verdadeiro vai cumprir com a verdadeira palavra do Senhor, né? Porque tem uma loucura hoje que a gente vê por aí, as pessoas guerreando na televisão, no rádio, só fala em dinheiro e se você não fizesse voto, você vai fazer não sei o quê, só fala em poderio terreno e poderio da terra, sendo que Jesus está querendo falar do amor dele, ele está querendo amar o amor dele, mas ninguém está recebendo o amor de Deus, porque estão tudo correndo atrás de ganância de dinheiro e tudo correndo atrás de coisas mal, não é? Então, que daremos nós se acreditamos nessas coisas ainda? Que daremos nós se dizemos que nascemos com Jesus, mas ainda temos esses pensamentos dentro do nosso coração? Então, se nós temos esse pensamento ou essa convicção dentro do nosso coração, nós precisamos se converter novamente, né? Aí ele fala aqui da novidade de vida. O que é novidade de vida? É o que precisa ver no dia de hoje. Você vê novidade de vida em algum crente hoje? Não. Eu digo que a maioria dos crentes hoje não está com essa palavra de andar em novidade de vida. Por quê? Eu vou dar certos exemplos aqui para os irmãos verem. Você sai por aí, você vê um rebanho de crente. Eu estou falando, a minha versão, palavra crente, eu posso dizer que são crentes, mas por aparência, não dá aparência que são crentes. Nós estamos fazendo simbolização, que eu vejo aí uma multidão de 20 ou 30, e eu posso dizer, essas pessoas são crentes do jeito, da maneira deles, do jeito deles, porque eles dizem que são. Muitas vezes a gente está por aí, a gente passeou para lá, passeou para cá, mas eu também sou crente. Mas não parece. O que o Senhor quer nos ensinar nos dias de hoje, desde o início do cristianismo, desde o início da palavra do Senhor, que para mim ser crente, eu não preciso falar não. Alguém tem que ler em mim que eu sou crente. Alguém tem que olhar em mim e deduzir que eu sou um servo de Deus e você é uma serva do Senhor. De que forma é isso? Porque o povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus não é igual ao povo do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que não deixou o mundo entrar na igreja. Por isso que as igrejas estão lotadas e cheias que não tem doutrina, mas que tem doutrina ninguém quer nem vir. Fala da porta das ovelhas que as pessoas viram até a cara, porque sabem que é um lugar que nós não aceitamos o pecado, não aceitamos a mentira, não aceitamos coisa errada, então eles não querem nem ver falar. E ainda critica quem vem, sabendo que o único meio de ser salvo é através da verdade. Então, esse ponto que eu estou falando para os irmãos hoje, quando alguém vier desqualificar o seu Deus, a igreja que você congrega, você tem que ter autoridade de repreender esse Satanás, esse mal, e você lutar. E convidar ele para vir ouvir a verdade, porque ele precisa ouvir a verdade, porque se ele não ouvir a verdade, ele não vai ser salvo, nem ele, nem ninguém do mundo inteiro. Porque o que salva nós é a verdadeira palavra do Senhor, não é a igreja, mas o que salva é a verdadeira palavra de Deus. Ou seja, se não tiver a verdade, estão só perdendo o seu tempo. Ou seja, falando da diferença, você vê aí eu quero que você vê aquele rebanho, mas, mulher toda cheia de todo tipo de imundícia em cima do seu corpo, né? Toda cheia de maquiagem, pince, todo tipo de coisa tem em cima do corpo. Aí diz, não, eu sou um crente moderno, do século XXI, né? Aí contradiz tudo que eu acabei de falar aqui agora. Novidade de vida é a mulher ter um corpo bonito, ela ser uma mulher bonita, mas ela guardar a sua nudez, vestir uma roupa que não apresenta a marca do seu corpo, que não apresenta a sua nudez, porque nos dias de hoje, quando nós guardamos o nosso corpo e nós andamos com a veste composta, ao mundo você é um careta, sabe como é que aquele irmão veste? Sabe como é que aquele irmão anda? Mas alguém te vê de longe, já diz, aquele irmão é diferente. É onde que vai surgir isso? É diferente por quê? Porque é um crente convertido em Jesus. Não é um crente convertido através do mundo. É um crente convertido em Jesus. O crente convertido em Jesus, ele é diferente mesmo. As vestes dele é diferente. Da mesma forma, a serva de Deus. Uma mulher pode ser bonita, pode ser do jeito que for. Quem usa o corpo da mulher para fazer propaganda com ela é o mundo. As televisões, as atrizes, novelas. Isso é onde que se usa para fazer propaganda. Então, uma crente, uma mulher de Deus, ela não pode estar coxando em dois pensamentos. Você vê hoje as mulheres, você vê uma hora a mulher de calça, outra hora a mulher está de saia, outra hora está de saia, outra hora está de calça, outra hora está nua, outra hora está vestida. Eu sou crente. Crente, isso não é crente, isso é avarento. Pessoas que precisam se converter, precisam mudar a atitude, porque o crente tem que acompanhar a atitude a qual Jesus tinha. Jesus disse, sejam meus imitadores. Como é que eu posso estar imitando a Jesus com uma esculhambação dessa, com uma mal conduta dessa, com uma hora todo jeito, nós temos que ser crente bendito na pessoa bendita de Jesus. Temos que ser crente abençoado por Deus. Ou seja, quando eu
faço as coisas corretas, o que é que vai acontecer? Eu vou testemunhar do meu Deus. E alguém vai me ver do lado, vai ver do outro, e vai dizer: aquele homem é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. E assim por diante, as coisas vai ser muito maravilhosas. Então, ou seja, que eu estou acabando de falar para os irmãos, quando a mulher, ela se guarda, se prevê, então ela não vai amostrar o seu corpo, como eu acabei de falar para os irmãos. Ela vai ser uma testemunha de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmão, o mundo usa as pessoas para fazer propaganda dos grandes clubes de futebol, das grandes empresas. Você vê como é que é feita as propagandas das grandes empresas, dos grandes empreendimentos, né? As obras que é grande por aí, já tem uma mulher por detrás fazendo a propaganda. E como é que essa mulher faz? Faz nua, seminua, sem nada. E da mesma forma, na igreja também, hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas vêm para a igreja para fazer propaganda das suas nudez também. Ao contrário, porque servir a Deus é o contrário do mundo. A mulher, ela tem que fazer uma propaganda para Jesus. E quando é que ela faz a propaganda para Jesus? Quando ela se veste numa roupa bem composta, fica bem elegante, ela não amostra seu corpo, o que acontece? Jesus se agrada dela. Porque ela fez aquilo para agradar a Jesus. Fez aquilo para agradar o qual o chamou. Aí é novidade de vida, que alguém vai ver essa irmã e vai dizer: aquela irmã está parecendo uma velha, olha como é que ela anda. Quando alguém não aceita ela andar do jeito que o mundo, ela faz a diferença, alguém vai dizer, ela pode até alguém dizer que ela é velha, mas para Jesus Cristo ela é abençoada, ela é uma mulher perfeita, é a coisa mais importante que tem. Essa é a novidade de vida, isso é a diferença que Jesus quer que o homem faça no mundo. Porque quando ele fala que o mundo já é no maligno, ou quando ele fala que não devemos amar o mundo porque o amor de Deus não está no mundo, é essa palavra que nós temos que se apegar a ela e entender, né? Porque tem um monte de covarde que usa a palavra de Deus, não tem coragem de falar essas coisas, não tem coragem de falar o que é para falar. Eles falam novidade de vida, já falam: Deus quer só o coração. Mentira, é mentira. Engana ele, a si próprio que está falando, engana a multidão que está com ele, engana quem está do seu lado da esquerda, do seu lado da direita, porque é covarde, como o Senhor tem falado através de Gideão. Diga os covardes que voltam. Os covardes não servem, porque os covardes atrapalham a obra de Deus. Então nós temos que entender que Jesus, ele é o consumador da obra, e eu tenho que ser imitador dele. Será que Jesus andava por as esquinas bebendo cachaça? Será que Jesus andava na rua amostrando sua nudez? Será que Jesus andava na rua fazendo coisas terríveis? Não. E por que eu vou andar se eu sou um imitador dele? Por que você vai andar se você é um imitador de Jesus? Ele convida para você ser imitador dele, né? Ele não manda você ser imitador de ninguém, seja imitador de Jesus, né? É por aí que você descobre quem é crente e quem não é. Porque tem crente que imita, sabe quem? Imita as atrizes de televisão, imita os homens da TV e tudo isso, quer ser igual, né? Eu não. Você que quer morar no céu e quer um compromisso com Deus, tem que ser igual a Jesus, né? Tem que ser imitador dele. Igual ninguém vai ser, porque a imitação nunca é igual. Imitando já está falando que é imitação, mas temos que tentar fazer o que ele fez, fazer como ele fez e andar como ele andou. Ou seja, nós temos que ser diferente. O homem de Deus, a mulher de Deus é diferente. Isso é o que vai afirmar a sua atitude de cristão, a sua atitude de homem de Deus. Aí não vai precisar ninguém falar para você, ou ninguém falar para ninguém que você é crente. Alguém vai te ver, já vai te ver diferente. Vai dizer assim: esse irmão é crente porque ele é diferente dos outros. Essa irmã é crente porque ela é diferente das outras. Mas você encontra uma multidão de crentes por aí, tudo igual, né? Igualzinho, ou pior ainda do que quem não conhece a palavra de Deus. Você encontra pessoas que é crente, que é pior do que quem nunca viu falar da palavra de Deus. É pior do que quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Crente que está fora do contexto bíblico, que é muito pior do que aquele que nunca viu falar da palavra de Deus. Aleluia. Não é? É coisa difícil, né? Então, não é fácil. E é justamente isso que eu quero que os irmãos entendam. Que não é só por ter uma igreja aberta, ou só por ter um pastor falando, ou só por ter uma pessoa com o cabelo na mão, que é obrigado a ser de Deus. Eu digo para os irmãos que 80% dos pastores das igrejas que estão abertas estão todos atrás de dinheiro. Estão atrás de enganar o povo. Estão atrás de encapar as pessoas, enganar,
não fala a verdade para as pessoas, diz que a pessoa está bom desse jeito, diz que o irmão está bom desse jeito. Mentira. Só está bom se nós estivermos respeitando a palavra de Deus. Ninguém vai ser bom para Deus, ou ninguém é bom para Deus, se não honrar Ele. Porque o próprio Jesus falou assim: bom não sou eu, bom é meu Deus. Quando ele falou para aquele moço: bom mestre, o que é que devo fazer para dar a salvação? Ele falou: bom não sou eu não, bom é meu Pai. Então nem Deus, nem Jesus aceitou esse título de bom. Então ele já falou isso para ninguém dizer assim que fulano é bom, ciclano é bom. Não, nós possamos ser uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que ajuda um ao outro, uma pessoa que coopera para o bem do outro, né? Isso é maravilhoso, é o que está escrito na palavra de Deus. Isso é importante e isso Deus se agrada e se alegra de tudo isso, né? Então isso é maravilhoso, irmão. Nós estamos aqui ciente, confiante na vitória de Deus, confiante no propósito do Senhor, né? Ontem foi falado uma palavra muito forte também sobre os falsos profetas, com o presbítero João, sabe, ele vai estar dando continuidade. Então nós estamos aqui pregando uma palavra que abre o entendimento para aqueles que querem entender o que significa a salvação da vossa alma. E a salvação da nossa alma é separação do mundo, é se separar do pecado, é entender o chamado de Jesus para comigo e com você, né? Ele chama nós para esquecer este mundo enganador, ele chama nós para esquecer das mal condutas e os maus pensamentos, tudo de mal que nós vemos por aí, nós temos que esquecer e se firmar só com Ele. Novidade de vida é isso. Nós lê no livro de Mateus 11 e 33, que fala assim: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vos dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mal. Mas eu vos digo que de toda a palavra ansiosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serás condenado, né? Então é uma palavra que não tem saída. E essa palavra não é a palavra nem de Mateus. Mateus escreveu, mas é a palavra do próprio Jesus falando quando ele estava aqui na terra. Ele falando. Jesus falou em parábola sobre esta árvore. É como se quando ele fala árvore, ele está falando de uma pessoa, das pessoas. Ele está falando da árvore boa e da árvore má. É das pessoas mal que ele está falando, das pessoas boas. Pessoas boas é aquela que dá bom fruto, e pessoas mal é aquela que dá mau fruto. Ou seja, ele simboliza com uma árvore. Ou seja, ele fala que uma árvore má, ela vai dar o seu fruto má, mas uma árvore boa, ela vai dar o seu fruto bom. Ou seja, uma árvore, quando ela está plantada, ela vai dar fruto, né? De acordo com a sua espécie. Um pé de laranja tem que dar laranja, um pé de abacate tem que dar abacate, né? Um pé de limão tem que dar limão. Então é isso que ele quer simbolizar. Então, da mesma forma, uma mulher boa que ouve a palavra de Deus, uma pessoa de boa conduta de Deus, que escuta a palavra de Deus e guarda o seu coração, essa pessoa vai dar bom fruto. Mas já as pessoas que não guardam a palavra de Deus, que não ouvem a palavra de Deus, ela vai dar mau fruto. Por quê? Porque o coração dela está cheio de coisas más, não está a palavra do Senhor. Como é que você vai dar bom fruto se o teu coração está cheio de coisas mal? Como é que você vai falar de coisas boas se o que está dentro de ti é coisas mal? Como é que você vai falar de coisas santas se o que está dentro do teu coração é aborrecedor a Deus, né? Como é que você vai conseguir dar bom fruto se você não tem esse bom fruto?
Mas quando nós aceitamos a Jesus, ouvimos a palavra do Senhor, é esvaziado do nosso coração toda a palavra ansiosa, toda a palavra mal, tudo que não presta, e Ele enche o nosso coração de boas coisas, e aí nós passamos a falar nosso linguajar completamente diferente do que falávamos quando nós não conhecíamos Ele. Porque isso é a novidade de vida. Isso é a novidade da vida, é tirar aquilo que não presta e colocar coisas boas no nosso coração. Né? Isso é a palavra de Deus, isso é o que Jesus quer fazer em nossas vidas, isso é o que Ele quer fazer na vida de todos os seres humanos, inclusive até na vida dos crentes que ainda não estão convertidos, mas que estão na igreja, mas não estão preparados ainda para ir morar com o Senhor Jesus Cristo, né? E a maioria estão assim, a maioria estão enfermos dentro da igreja, a maioria estão doentes, né? Porque tem pessoas que precisam vir para a igreja, mas não vem muitas das vezes por causa do crente doente, que não tem coragem de pregar a palavra de Deus, não tem coragem de dar um bom testemunho, não tem coragem de ser uma bênção para que a pessoa que está lá no mundo veja a diferença naquele irmão, veja a diferença naquela irmã, né? Falta tudo isso para atingir o coração das pessoas que não conhecem a Deus. E quem vai fazer com que as pessoas atinjam o coração daquele que conhece a Deus é o povo de Deus. Mas se eu e você não estiver com a arma preparada para falar de Deus para as pessoas e com o testemunho preparado, as pessoas não vão acreditar, né? Porque de tantos falsos profetas, de tantas as palavras negativas, de tantos vai ver pessoas fazer errado, as pessoas perdem a fé e perdem a convicção, né? Mas graças a Deus por a vida de todos que aqui estão, né? Pela vida do nosso irmão Evanildo, que está aqui nessa noite visitando. É um prazer ter ela aqui, né? Nossa vizinha, né? Foi minha madrinha de casamento, quando eu casei, foi ela que foi ali minha testemunha de casamento, né? Então, que Deus abençoe a vida dela, e é um prazer ter ela aqui. Como devemos receber a nossa irmã? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, fique feliz, a casa de Deus é a sua casa, e fique à vontade, né? Então, graças a Deus por a sua visita, e fique à vontade. Então, isso é muito bom, né? Então, continuando na palavra, né? Jesus, ele está preocupado com a minha conduta e com a sua conduta. Jesus está preocupado com a sua atitude e com a minha atitude. Porque se nós conseguirmos, irmão, ser imitador de Jesus, vai ser a coisa mais importante da vida do crente. Porque você olha para você e fala assim para você mesmo: será que eu posso fazer isso? Você não pode fazer nada daquilo que Jesus não fez. Você tem que ver se Jesus faria aquilo que você vai fazer. Se ele não faria, não faça. Porque nós somos imitador dele. Uma coisa que Jesus não fez, eu não posso fazer, porque eu vou deixar ele triste. Nós estamos aqui para imitar ele. Se é para imitar ele, vamos fazer simplesmente o que ele faria. Diante de uma situação difícil, diante de um problema, vamos analisar o que Jesus fazia naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, para poder nós fazer também a mesma forma. Porque a palavra de Jesus, ela não pode cair por terra e ela não pode ficar para trás. Então, será que você está preparado para que quando uma pessoa vier falar para você a respeito da sua conduta espiritual, você tem palavra suficiente de acalar a boca desse homem e dessa mulher que muitas vezes vem até você tentar diminuir a sua espiritualidade, diminuir o seu conhecimento bíblico, diminuir a sua conduta espiritual? Porque muitas das vezes pessoas chegam até você e dizem assim: irmão, vamos para a minha igreja, na minha igreja tem teólogo, na minha igreja tem muitos professores, na minha igreja tem isso e aquilo. Então a pessoa acha que é justamente isso que vai salvar a vida do ser humano. Mas eu falo para os irmãos que essas igrejas de grandes bacharéis, grandes doutores, é a que está fora da palavra de Deus, e é a que Jesus tem repreendido constantemente. Pois se tem uma coisa que Jesus repreendeu de Mateus até os livros que ele deixou escrito, foi justamente os fariseus e os saduceus, que era mestre da letra, eram doutores na lei, e o Senhor repreendia e falava com grande autoridade: raça de víbora, falava bem claro com eles. Hipócritas, Jesus falava diretamente com eles. E por que eu e você hoje fechamos a boca quando chega uma dessas pessoas até você? Porque você hoje se cala quando chega um falso profeta até você, e você não tem coragem de se defender do falso profeta,
mas fica calado, aceitando o que ele quer falar de você, ou aceitando ele defamar o seu nome, ou aceitando ele diminuir a sua espiritualidade, ou até mesmo o ministério que você congrega, até mesmo o seu pastor, ele fala mal e você fica de boca calada. Até quando nós vamos suportar isso? Até quando nós vamos segurar isso? Não. Nós temos que ter a autoridade de Deus para repreender esse Satanás, para que ele não venha bater na minha porta e na sua porta mais. E quando ele vem bater na sua e na sua porta, você tem palavra para repreender ele. Você tem palavra para botar ele para trás. Você tem palavra para repreender o Satanás. Porque eu estou falando isso bem claro, irmão. Porque o Satanás se andou até com Pedro. Os três juntos ali, né? Pedro estava com Jesus ali, todos juntos, e Pedro começou a falar palavras que eram do Satanás. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque Satanás começou a falar na boca de Pedro, e Jesus repreendeu ali, né? Por quê? Porque ele tinha autoridade. Eu e você, se não tiver autoridade para repreender o mal, ele nos engana, e nós vamos estar do lado dele, pensando que estamos do lado de Jesus Cristo. Nós temos que saber de que lado estamos, né? E como é que eu sei? Pelos frutos. Se você vê um crente dando mau fruto, esse não é de Deus. O de Deus é aquele que dá bom fruto. Aquele que dá mau fruto não é de Deus. Ah, mas ele está com a Bíblia na mão, louva, fala em língua, e daí? A língua que ele fala e o louvor que ele fala é a operação do erro. Não vem de Deus, né? O que vem de Deus é aquele que é puro, aquele que é humilde de coração. Orgulho, pessoa orgulhosa, irmão, já está dizendo que não é de Deus. Deus não trabalha no meio de orgulho, não. Deus trabalha no meio da simplicidade. Deus é simples. Ele nasceu numa manjedoura, dando um exemplo da sua simplicidade. Jesus procurou, né? No dia do nascimento de Jesus, José procurou uma hospedaria, procurou um lugar para hospedaria, mas o próprio Espírito de Deus não permitiu, para que ninguém pudesse dizer: Jesus nasceu aqui nesse lugar. Não, Jesus nasceu numa manjedoura, entre os animais, o gado, entre os animais ali, jumento, todos os animais. Diz que os animais fizeram festa, foi aquela recepção maravilhosa, né? Muitos esperavam que Jesus ia nascer num palacete de ouro. Não, ele nasceu em uma manjedoura para que eu e você siga o seu exemplo. Nós também não devemos procurar estar em lugar luxuoso, em lugar cheio de coisas macias, essas coisas. Tem muitas igrejas que os bancos são macios, o cara senta, chega, baixa para baixo assim, mas ele paga um preço tão alto para congregar numa igreja dessa, porque até o dinheiro que ele tem que deixar tudo lá. Ele toma tudo, toma até o rastro da pessoa, para que a pessoa possa congregar no lugar desse, né? Já o lugar simples, que nem esse aqui nós não estamos cobrando nada para os irmãos e irmãos congregar, não. Aqui você está congregando tranquilo, feliz, porque aqui nós não vendemos a palavra do Senhor, aqui nós falamos a palavra do Senhor, aqui nós ensinamos o povo de Deus como se deve viver através da palavra do Senhor. Então, é isso, irmão. Vamos parar de prevaricar, vamos parar de aceitar essas coisas erradas em nossos caminhos, aceitar as pessoas vindo nos diminuir, né? A segunda carta do apóstolo João, que fala assim, no 8: olhai por vós mesmos, para que não perca o que temos ganho, antes receberá o anterior galadão. Todo aquele que persevera todo aquele que persevera e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, e quem persevera na doutrina de Cristo, este tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém vier em tua casa e não trazer a doutrina, não receba em casa, e tampouco saudade. Tem coragem de fazer isso? Será que os irmãos têm coragem de fazer isso? É isso que precisa ser feito. Chega um irmão que você sabe que ele não é um crente preparado, não receba em tua casa, que ele vai trazer problema. Ele vai trazer palavra que contradiz a verdadeira palavra do Senhor. Ele é um prevaricador. Ele vê que você precisa de um conselho, ou precisa de uma verdade, mas ele não fala a verdade para você, porque ele tem medo de falar a verdade para você e você ficar bravo com ele, né? E nós não podemos esconder a verdadeira palavra de Deus. Ainda que alguém fique bravo conosco, ainda que alguém não nos aceite, ainda que alguém olhe mal para nós, ainda que alguém queira nos bater, mas nós temos que realmente ser fiel e obedecer a palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus verdadeira. Prevaricar é aceitar todas as coisas erradas, é passar a mão no pecado, é apoiar aquilo que não está com Deus. E o Senhor ainda fala na sua palavra que se eu apoiar
qualquer coisa errada, eu também estou no barco errado. Né? Então, eu não posso compartilhar coisa que vem do mal. Mas eu tenho que arrancar o mal de cima de mim, arrancar o mal de cima daquele que estiver junto de nós, para que possamos ser todos abençoados. Porque se fizer assim, perde o que ganhou. O que você tem ganho até hoje? Você sabe o que você tem ganho? Você que tem cumprido a palavra do Senhor, você que tem obedecido à palavra de Deus, você tem ganhado a coroa da salvação. Se você permanecer firme assim com Deus. Agora o Satanás está todo dia querendo arrancar ela de mim e de você. E ele disse, se você prevaricar, você perde o que ganhou. Você perde a coroa da salvação. Você perde a bênção de Deus. Você perde a bênção maior que existe, que é a salvação de nossa alma. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque no dia de hoje aparece um monte querendo nos atrapalhar, querendo nos comprar, querendo nos oferecer uma coisa que não vem de Deus, né? Sabemos que uma delas que nós temos que entender, tem pessoas que chegam hoje oferecendo um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem tribulação, um evangelho sem luta, um evangelho sem guerra. Não existe evangelho assim. O evangelho é problemas, é luta pelo reino de Deus, é tomar na força. Nós temos que guerrear para ganhar ele, nós temos que guerrear para herdar o reino de Deus. O reino de Deus não é de graça, não, mas também não é pago com dinheiro, mas sim com a obediência à palavra de Deus. Para mim obedecer, para mim fazer isso, eu tenho que obedecer. E se torna um preço alto, porque quem é acostumado a fazer o que o mundo oferece e parar de uma vez por todas para servir a Deus, é um preço alto que vai fazer, mas vai valer a pena, né? A pessoa vai frear na sua andada, frear aqui e voltar para trás e dizer, agora eu vou servir a Deus. Ele vai recuar daquilo que ele vinha fazendo e começar uma nova vida. Então um preço muito alto para ele, mas vai valer a pena. Foi isso que pagamos, é isso que pagamos, é isso que devemos pagar. Refrear e voltar para trás e agora reconhecer a Jesus e andar com ele. Então, como nós lemos no início dessa palavra, no livro de Romanos 6, que fala que aquele que foi batizado com Cristo, e quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou junto com Cristo. Porque quem ressuscitou junto com Cristo, o que acontece? Ele já morreu para o mundo. Porque a partir da hora que ele ressuscitou junto com Cristo, o mundo já ficou para lá. E agora ele é uma pessoa espiritual, porque a espiritualidade é ela que faz permanecer o homem com Deus, né? A inclinação da carne, como está no livro de Romanos 8, também está, que a inclinação da carne é morte espiritual. Porque a carne quer vaidade, a carne quer luxuez, a carne quer nudez, a carne quer mostrar, a carne quer reinar. Então a carne leva o homem para a perdição, leva o homem para a derrota. Mas já a inclinação espiritual, ela leva você para perto de Deus. Ela leva você para o conhecimento espiritual. Porque todo mundo quer ter conhecimento, mas ninguém quer ter conhecimento da Bíblia Sagrada, não é? Todo mundo quer conhecer. Todo mundo faz curso de enfermagem, outro faz curso de computador, outro faz curso de ciência, outro faz curso não sei de quê, outro faz curso de todos os cursos. Mas ninguém quer passar a ter conhecimento das coisas espirituais que vem através da Bíblia Sagrada, né? E quando algum faz curso de teologia para aprender a Bíblia, ele faz pensando em arrancar o dinheiro dos irmãos, ele faz pensando em destruir a obra de Deus. Mas tem alguns que faz de boas mentes, e aquele que fizer de boa mente, esse vai ser abençoado e esse vai crescer, né? Importante que nós estudamos a palavra de Deus, mas estudamos de boa mente, de bom coração, para que nós possamos realmente crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o conhecimento e a graça de Deus é que vai fazer nós chegar lá no céu, né? Então, que os irmãos com essa palavra no seu coração e saibam que o Senhor é maravilhoso e Ele quer abençoar nós a cada dia e a cada minuto, né? Vamos estar orando a Deus agora, vamos estar encerrando esse culto, porque segunda-feira temos uma hora de oração, ou meia hora de oração e uma hora de palavra, meia hora de palavra. Então, estamos aí na segunda, e na terça nós temos o culto lá do outro lado, né? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele nessa noite. Desde já, e os irmãos que quiserem ofertar, ofertas que não tiverem, não se preocupe, que você oferta viva para Deus, né? Só você estar na casa de Deus, Deus já te recebe e tranquilamente, Ele fica feliz. Vamos orar. Meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nessa noite eu te agradeço, Senhor, por a sua palavra e te peço, Senhor, em nome do teu querido e amado Filho Jesus Cristo, que nos conduza para a nossa casa e que nos leva com a tua mão forte, Pai.
Tu és o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tudo pode. E eu te peço que nos conduza na sua direção. Abençoa o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Abençoa todo esse bairro, a de Lourdes, as crianças, os jovens, senhores e senhoras. Abençoa a Vanilda, o João. Abençoa, Pai.